Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. E na noite de hoje, nas noites de quinta-feira, nós sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. No item 11, que trata do egoísmo, o egoísmo, né? Essa lição de Emmanuel, lá de Paris, 1861. Mas antes de nós iniciarmos, nós queremos apresentar aqui Eu o, desejo informar que eu o já abri meu palestrante da computador, noite, eu que não é estou ouvindo ninguém. Jair Ricardo da Veiga. Ele é do Centro Espírita Leon Denis. Ricardo, Jair, você está nos ouvindo bem? Eu acho que ele não está ouvindo. Ele não está Ele ouvindo? disse, você está ouvindo? Passei a ouvir. Ah, Passou a passou. ouvir? Ai, que bom. Estou Que ouvindo. bom. Você está nos ouvindo bem? Otimamente. Ai, que Então, bom. o Jair, ele é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, certo, Jair? Correto. Então, como eu disse antes, ele vai estudar conosco o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo a si mesmo, no item 11, o egoísmo. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos ler uma pequena trecho de uma página e fazer a nossa prece de abertura. E depois, Jair, você tem até 19h20, até 7h20 para fazer a sua reflexão. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E a nossa prece é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição aberta foi a 95. E ela nos diz assim: tudo na vida vem a seu tempo. Já sabemos como devemos fazer, por isso, trabalhemos devagar, mas com firmeza, na conquista dos maiores valores espirituais. Superando a fase inicial do ser humano, que exige ser reconhecido, façamos todos os esforços possíveis para de imediato passarmos para uma classe melhorada, classe daqueles que fazem o bem de modo tão espontâneo que consideram o bem que fazem como uma simples obrigação de um espírito imortal que vive na Terra ajudando, exemplificando e progredindo sempre. Então, amigos, aqui estamos reunidos mais uma vez, já harmonizados pela lição lida agora. Abençoe nosso amigo Jair, que hoje vem nos explicar, nos trazer suas reflexões. Então, Senhor, só temos a agradecer mais um evangelho no nosso coração, que possamos estar atentos nesse momento e aproveitarmos essa oportunidade que a casa de Francisco nos dá. Graças a Deus. Graças a Deus. Jair, a palavra está com você, que o Senhor te abençoe e abençoe a todos nós. Prezadas irmãs e prezados irmãos, mais uma vez agradecendo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus e aos nossos amigos e benfeitores espirituais, por mais este dia em nossa jornada terrestre e que nós possamos aproveitar essas últimas horas da melhor maneira possível. O nosso estudo da noite é falar sobre uma coisa que às vezes eu sempre brinco com as pessoas. Graças a Deus que nós não temos mais. Estamos livres dele, né? Mas vamos ver, vamos falar sobre egoísmo, começando, vamos dizer assim, do ponto de vista gramatical, como é que isso é entendido. Então, lá, se nós procurarmos lá um dicionário qualquer, dicionário internet, dicionário livro, qualquer dicionário, nós vamos encontrar alguma coisa mais ou menos assim. Egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. E isso resulta no quê? Num processo de orgulho e de presunção. Não tem como o egoísta escapar desse tipo de comportamento, porque uma coisa, o comportamento egoístico, ele leva automaticamente a esse tipo de outras duas falhas muito, muito ruins
na criatura. Vamos lembrar também aqueles ditados populares que a gente já ouve há muito tempo. Eu escolhi dois aqui. A pessoa que tem a mania de dizer primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Tá? A gente, às vezes, não, primeiro eu. E tem um ainda até mais engraçado. E as pessoas, às vezes, falam e nem percebem que, nesse momento, aquilo pode estar ser estabelecido de uma forma muito egoisticamente. Quando a gente usa a seguinte expressão do jargão popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se nós não ouvimos, se nós já ouvimos, estamos lembrados disso, a pessoa usar essa expressão quando ele se coloca, se antecipa a qualquer circunstância em que ele possa ficar em falta. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não vou entrar em detalhes, mas uma vez eu ouvi essa expressão numa situação bastante interessante da boca de uma autoridade, aonde deveria ser, pelo menos, em função da autoridade que a pessoa representava, deveria ser a última coisa que ela deveria dizer. Mas disse, todo mundo ouviu, ficou por isso mesmo. Então vamos ver o nosso egoísmo, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos, nas suas perguntas 913 a 917, né, ele fala exatamente sobre isso. Tem pergunta, tem resposta, tem até resposta assinada por espírito. E um comentário do senhor Allan Kardec bastante extenso. Vamos lembrar a pergunta 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Uma limitação, eu não coloquei a resposta na íntegra. E aí veio a resposta, a parte que eu tirei da resposta. Já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Por que que isso acontece? Porque, gente, todas as vezes em que eu me antecipo a vocês, ou seja, que eu arbitro, que a minha vontade, o meu desejo, o meu gosto se sobreponha ao de vocês, automaticamente isso pode gerar uma série de problemas, porque vocês poderiam ser também pessoas que não vão aceitar isso. Então, o egoísmo ele tem, né? A atitude egoística, ela tem como elemento, como resultado, pode ter como resultado, primeiro, uma reação de quem está sofrendo, né? Aquela atitude, aquele comportamento que está debaixo do guante daquele meu posicionamento de exclusivismo, ou de superioridade, ou de importância. Então, é muito interessante que nós estejamos sempre vigilantes a fim de evitar, como a resposta já colocou aí para nós de forma bastante interessante, como desencadeadores do mal. Porque a minha atitude egoística, ela pode realmente levar a uma reação dos outros ou de terceiros e se estabelecer um conflito. Lógico, se essa minha atitude egoística ela viesse manifestar numa pessoa mais compreensiva, isso aí pode passar, às vezes, até desapercebido, a pessoa até consiga administrar. Mas, no cômputo geral da humanidade, não acontece isso. Há sempre uma reação que é fruto do próprio comportamento humano, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, no item 3, tem é o primeiro parágrafo desse item. A pureza de coração é inseparável da simplicidade
e da humildade. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância, né, como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então vejam vocês, prezadas irmãs e prezados irmãos, nós espíritas que já detemos um conhecimento, eu diria, de certa forma até privilegiado, cabe a nós, nas circunstâncias mais difíceis, dentro do possível, administrar um comportamento egoístico que possa ser dirigido ou desencadeado sobre nós. Vamos para o nosso item 11, aí no nosso Evangelho. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Não, a solução não está, portanto, no equilíbrio da humanidade, né, no comportamento das criaturas, não está na solução das leis mais, vamos dizer, exigentes que possam ser estabelecidas. Ela se resume, né, esse equilíbrio da humanidade naquilo que nós fazemos, naquilo que os outros fazem, a partir do momento em que nós, cada um de nós, sem exceção, resolvermos combater o próprio comportamento egoístico que, porventura, ainda transite no mais profundo do nosso ser. Porque sem isso, não haverá paz, não haverá equilíbrio. E muitas vezes, a atitude egoística, ou uma atitude egoística, ela pode levar a circunstâncias que vão ultrapassar até mesmo, devido aos seus resultados muito, vamos dizer assim, prejudiciais, eles vão ultrapassar, inclusive, a própria encarnação, tendo que a criatura retornar para desfazer o próprio equívoco. A segunda frase desse parágrafo. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Olha, é uma verdade incontestável. Eu me lembro, bom, pelo menos era a educação da época, né? A gente chama de educação, mas era a educação da época. Quando digo quando eu era criança, isso faz tempo, né? Quem está com 79, quando disser assim, meu tempo de criança, isso já faz muito tempo mesmo. E eu me lembro que éramos avisados em casa, na hora de ir para o colégio, na hora de ir para algum local, pelo menos sozinho, se apanhar na rua e vier para casa reclamando que apanhou, vai apanhar de novo. Então, isso era uma senha para nós não nos metermos em confusões, para evitar de levar um tapa de alguém lá, ou uma pedrada, alguma coisa na rua, e depois trazer o problema para casa. Por quê? A educação não deveria ser dessa forma. A educação deveria ser nos informar como criança que a gente tinha que fugir do problema, que nós deveríamos evitar o problema. Por quê? Para já desde criança, para que o nosso egoísmo, porque o egoísmo, se eu tomasse um tapa, o meu egoísmo infantil, e eu não queria chegar em casa dizendo que apanhei na rua, o meu egoísmo infantil despertava, né? Ele estava lá meio que dormindo lá, mas despertava, e eu ia às forras. Então, a educação contra o egoísmo ela tem que já começar na fase infantil mesmo. Tá? E é preciso coragem, porque muitas vezes a gente não consegue ultrapassar, né, a própria dificuldade.
E aí, como a gente diz, eu vou às forras, eu vou me vingar, né? Eu vou cobrar isso aí de forma muito profunda. E a gente deve evitar o tanto quanto possível esse tipo de coisa. Seguindo o nosso item 11 aí. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. E falamos muito, né, em regeneração planetária. Realmente há todo um processo, a gente percebe nitidamente à nossa volta que a nossa casa planetária está sendo mexida, está passando por reformas profundas. E o que que acontece? Surgem os conflitos, porque há mudanças que são necessárias, são obrigatórias para todos nós, mas se formos, né, se nós tivermos essa dose de egoísmo muito exacerbada, nós vamos bater de frente. Nós vamos entrar em conflito. E aí nós vemos a série de coisas que acontecem na sociedade. Eu não vou citar e nem falar sobre isso, porque isso a gente vê aí nas internet da vida, nas televisões, é que a gente vê essas confusões. E pode notar, prezadas irmãs e prezados irmãos, pode notar, você vê uma notícia estarrecedora, ou na internet, ou na televisão, ou até, né, falada mesmo no rádio, analisa em cima né, do trauma lá que alguém sofreu ou que alguém se permitiu ser o autor do trauma, você descobre em poucos momentos que bastaria que alguém tivesse cedido uma vírgula que fosse e o problema provavelmente não teria chegado, não teria atingido aquelas consequências que traz tantas dificuldades, às vezes, infelizmente, até o desencarne. É o que a gente vê aí, né, no dia a dia. Eu recebo, às vezes, essas notícias, eu vou passando, porque já tem muita coisa ruim, vamos pensar no melhor. Eu tenho muita coisa para fazer no centro, então não vou estar me envolvendo com isso, não. De vez em quando eu dou uma passadinha, uma olhada, sem entrar no mérito da questão, porque tudo isso são comportamentos que a gente tem que combater, que todos nós precisamos fazer isso. Aí nós temos na 914 do Livro dos Espíritos, eu não fiz a pergunta, não, tá? Eu estou colocando os parâmetros das respostas. Todo aquele que quiser aproximar-se desta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Tem como. É aquilo que nós vimos lá em cima. Ele resulta em atitude de orgulho e de presunção mesmo. A gente fica se achando superior às demais pessoas. A gente fica achando que somos os mais importantes, né? Somos o centro do universo. E isso precisa ser trabalhado no nosso dia a dia. Cedemos agora numa pequena coisa, aí passa 2, 3 dias, teve uma outra situação que nenhum de nós poderíamos entrar num momento de desarmonia e de desequilíbrio, mas a gente consegue, com um pouco chateado e às vezes até trincando o dente, mas você consegue administrar e assim a gente vai estabelecendo. Porque é natural que falar sobre o combate ao egoísmo fica fácil para mim, eu monto um estudo aqui e vou falando. O problema é lá no momento em que a gente vai encarar isso aí, no momento em que a atitude, a circunstância está nos atingindo, é nesse momento que nós precisamos estar muito atentos, muito vigilantes, para evitar
como espíritas que somos, aquelas situações que depois nos deixam sem dormir uma semana por conta daquilo. A 915. Sendo o egoísmo inerente a 915 do Livro dos Espíritos, tá, gente? Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Resposta: é certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, depurando-se através de encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. É fácil. Olha só, eu não sei quantos de vocês já tiveram o merecimento de reencarnar no lar espírita. Eu não estou abominando o lar que eu encarnei, não. Eu reencarnei em lar evangélico, em lar batista, e que era o que eu suportava, era o que eu podia, vamos dizer, assimilar naquele período. O problema é que quando a mediunidade ela, ela se manifestou, aí não teve mais como continuar lá, porque não havia como tratar disso numa igreja evangélica. Então, o que acontece? Vamos raciocinar lá para trás, antes de nós termos esse subsídio doutrinário espírita, tinha muita coisa que nós nos permitiam, e que nos permitíamos, e que de fato nem é crime, não tem nada demais. A sociedade, aquilo na sociedade é um comportamento normal, não tem problema nenhum. Só que o espírita, ele fica, vamos dizer, numa encruzilhada. Por quê? Porque tem coisa que, embora seja vista, aceita pela sociedade, não é vista absolutamente como uma atitude criminosa, mas nós que conhecemos e que temos uma noção mais expressiva, principalmente sobre o capítulo que trata das leis divinas no Livro dos Espíritos, nós sabemos que tem coisa que a sociedade abraça, aceita e algumas vezes até abona. Mas você, espírita, não pode embarcar naquela, porque você sabe que naquele momento, aquele tipo de comportamento, principalmente aqueles que têm como base a manifestação do egoísmo, nós já sabemos que se nós embarcarmos naquela, nós estaremos frontalmente batendo de frente contra a lei maior, contra as leis divinas. E a gente, hoje, antes da gente fazer, pode às vezes até dar uma vontadezinha ainda de fazer, mas peraí, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer, eu estarei contrariando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo com a qual a doutrina espírita, com a qual o Espiritismo me conduziu até os dias de hoje. Jesus vos deu o exemplo da caridade. E agora no nosso evangelho, tá, gente? Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. Lógico, ele tinha autoridade suficiente para assustar o processo de condenação de Jesus. E não fez. Porque havia interesses políticos, interesses de dominação, havia uma série de circunstâncias que, se ele desse o veredito a favor de Jesus, né, ele poderia ter sérios problemas políticos e até de perdas. Então, é por isso que, nesse momento, nesse trecho do Evangelho, é colocado pelo senhor Allan Kardec essa comparação, né, desse momento, no momento da prisão e logo após a condenação de Jesus. Vamos agora, novamente, vamos ao nosso Livro dos Espíritos, 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo,
porque se origina da influência da matéria de que o homem ainda é muito próximo da sua origem. Não pode libertar-se e, para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Lá atrás, quando eu falei da questão da educação em relação às crianças, é porque muitas vezes a, aquela circunstância egoística, e eu já estou falando há vários momentos, citando sobre isso, aquele comportamento egoístico faz parte até mesmo da cultura daquele grupo. Aquilo é normal, né? O, nós vemos em alguns países em que as nossas irmãs femininas, né, as nossas mulheres, elas não têm nenhum tipo de liberdade. Tem uma agora, aqui essa aí foi a última. Ela só pode sair na rua com aquela roupa e só pode um olho coberto. Ela só pode olhar por um dos olhos. Não pode falar na rua, não pode, um monte de coisa. Isso, o que é isso? Senão o fruto de uma cultura egoística, que coloca o ser feminino de forma, né, humilhante no seu dia a dia. Seguindo na 917 do Livro dos Espíritos. O egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material e, principalmente, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais e as relações sociais. O egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, faz com que as coisas sejam vistas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidão, destruindo essa importância ou, pelo menos, mostrando o que realmente ela é. Ele necessariamente combate o egoísmo e derruba, porque o Espiritismo nos ensina, acima de tudo, a nos comportarmos o tempo todo no campo da humildade, da compreensão, da tolerância, do abraço fraterno. E eu sei que é difícil, né? Eu sei que às vezes é difícil. Vamos citar duas passagenzinhas do livro Depois da Morte, no seu capítulo 46, que trata exatamente, o título é o egoísmo. Coloca-nos assim, Leon Denis. O egoísmo traz em si o seu próprio castigo. O egoísta não vê senão a sua pessoa no mundo. Assim, suas horas estão semeadas de tédio. Encontra vazio por toda parte, na existência terrestre como depois da morte. Pois, homens ou espíritos, todos lhe fogem. Porque não tem, às vezes, pessoas, às vezes, que vivem. A gente faz os atendimentos fraternos e muitas vezes a gente percebe, né? A pessoa está procurando um, uma certa consolação. E quando a pessoa narra para nós, nas nossas casas espíritas, a própria situação, a gente fica impedido de dizer que o problema, para ser equacionado, tem que começar por ela. E se ela está na casa espírita, o que, que a gente faz? Vai procurar educá-la para ela poder enxergar que a natureza do problema, que ora se manifesta, que ora, né, ela convive, a solução está no momento em que ela se predispor de dentro para fora resolver a circunstância. Por quê? Não tem jeito. A forma como a pessoa age
né? É uma forma egoísta. E há uma reação. E aí nós nos lembramos do famoso episódio relatado, né? Das muitas centenas, dezenas, provavelmente milhares de situações com as quais conviveu o nosso querido e saudoso, o senhor Francisco Cândido Xavier, aquela senhora, esposa, que tinha brigas, discussões terríveis com o marido, e foi se queixar para o Chico Xavier, para ou tentar arranjar uma solução. E o Chico lhe deu uma solução até um pouco hilária, diríamos assim. Todas as vezes que começar algum problema na sua casa, enche a boca d'água e fica com a água presa na boca. Com a água presa na boca, ela não podia, naturalmente, retrucar as palavras, talvez mal educadas, proferidas pelo próprio esposo. E conta-se que essa história durou algumas semanas. E o dia, o próprio esposo, já mais calmo, vira para ela: minha filha, como você mudou? Quer dizer, como você mudou significa que, ao não ter, né, a reação também egoística, né, o que aconteceu? A própria criatura, ou seja, o esposo, acabou não tendo mais como realimentar o processo. E vamos dizer assim, a paz, de certa forma, passou a existir, estabeleceu-se naquele lar. Por isso que eu digo, se vamos dar uma resposta à altura para alguém, é melhor que coloquemos um pouco d'água, meio copo d'água na boca, se couber, ou um pouco menos, a fim de que não venhamos a falar bobagem. Eu tive uma situação interessante há muitos anos atrás. Eu não era espírita, não. Nessa época, eu estava transitando em outra estrutura espiritualista. E teve uma situação em que eu fui tolhido. Eu não pude, como eu sempre digo, responder à altura. Não deu para responder, não tinha como responder. Ou seja, engoli em seco. Ou, na visão externa, o Jair ficou na dele, ou fiquei na minha. Mas não foi fiquei na minha, não. É porque eu não tive, foi a oportunidade mesmo de partir para cima. Olha, gente, eu confesso para vocês que foi uma lição para mim. Foi a melhor coisa que aconteceu, foram as situações no ambiente que não me permitiam uma reação. Porque depois, quando a situação amainou, quando se resolveu, tudo ficou a meu favor. E a pessoa a quem eu não pude responder à altura acabou com a responsabilidade de tudo que aconteceu ali. Olhem só como eu fui protegido num dia desse. Ainda no livro Depois da Morte. Haverá, pois, paz entre os homens? Perdão, é livro Depois da Morte, não é livro dos médiuns, não, perdão. Livro Depois da Morte, capítulo 46. É mais um trechinho. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto os privilégios, as desigualdades chocantes não desaparecerem e cada um participar, na medida do seu trabalho e dos seus méritos, no bem-estar de todos. Tem que ser isso. Tem que funcionar dessa forma. Não adianta procurar fórmula mágica. Não adianta se estabelecer uma série de leis que acabam não sendo cumpridas, esquecidas, ou vilipendiadas, ou até mesmo ignoradas. Por quê? Porque o homem, ao fazer isso, ele já está demonstrando o seu comportamento egoísta, o seu comportamento irresponsável, a sua, né, vamos dizer,
a sua incapacidade de administrar a sua própria existência, de administrar a própria família, de administrar a própria sociedade. Enquanto a humanidade não se livrar, não extirpar do mais profundo do seu íntimo seus comportamentos e desejos egoísticos, nós vamos continuar com os conflitos, nós vamos continuar com as situações difíceis, nós vamos continuar com a fome, nós vamos continuar com o analfabetismo. Por quê? Porque não é uma questão de leis. Quando você pega, né, a Constituição, o conjunto de leis do país, você descobre, se cumprir aquilo que está ali, a gente vira paraíso. Mas acontece que, como eu disse antes, ignora-se, né? Não dá a mínima para aquilo. Porque eu estou muito mais interessado em defender os meus interesses pessoais. E eu me lembro, isso não foi agora, não. Muitos anos atrás, na época que o Jornal do Brasil ainda era um jornal que transitava, eu tenho muitos anos que não leio jornal nenhum. Muitos anos. Não me lembro a última vez que eu tive com algum jornal na mão, de tanto tempo que faz isso. Mas na época eu tinha por hábito de fazer leitura de jornais, e eu fazia leitura, às vezes, do Jornal do Brasil. E tinha aquelas paginazinhas que eram uns quadrinhos, e tinha uma figura cujo o nome dele era Quero Meu. E só era tipo, fosse um papagaiozinho assim, acho que era isso. De chapeuzinho assim e tal, anéis de brilhando no dedo. Qualquer coisa que se falava, ele falou, eu quero o meu. O meu é sagrado. Isso era uma alusão a questões egoísticas, quando as criaturas se apossam de valores que não lhe pertencem realmente. E eu me lembro dessa figura do quero o meu, que era bastante emblemática, porque através do humor se demonstrava uma coisa que era feita, e é feita até hoje. Isso acontece por quê? Porque tem criaturas, tem pessoas que são extremadamente egoístas para fazerem isso. E eu nem vou entrar mais no coisa, não, porque a gente sabe, já sabemos de tantas e tantas coisas, que nem vale a pena a gente. E nem vamos fazer isso numa palestra espírita, num estudo, nem vou chamar de palestra, nesse estudo bem simples que nós estamos fazendo aqui. Basta ver aí os noticiários, para a gente ver como o egoísmo grasa no mais profundo da nossa sociedade, entre todas as criaturas. Né? Perdão, entre todas as criaturas também não, mas numa parcela muito grande de toda a sociedade. E, às vezes, a gente vai encontrar manifestação egoística até mesmo em pessoas muito simples, né, do ponto de vista econômico, cultural, mas ela em si traz consigo já ainda manifesta isso. Ainda age dessa forma. É no seio da família, é no seio da sociedade. E aí eu me lembro, foi muito engraçado, né? Estávamos na fila de um supermercado e aí veio uma pessoa e coisa assim, entrou na frente. Eu fiquei na minha, né? Não falei nada, não. Deixei para lá. Mas uma pessoa que estava atrás de mim não gostou. O senhor não viu que ela entrou aí na sua frente? Falou, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Ah, mas a pessoa de trás não deixou por menos. Foi lá e aí, aí já vem segurança, vem. Eu queria evitar uma. Aí, inclusive, eu ofereci, não, você passa para o meu lugar, né? Ela passa para o meu lugar e acaba o problema. Mas ela queria era tirar satisfações. Então, o que acontece? Essas coisas, a gente tendo uma oportunidade de administrar,
Deve se administrar sim. Agora, se vocês me perguntarem, Jair, você gostou? A resposta para vocês, para mostrar que eu ainda tenho coisa do egoísmo, eu não gostei nadinha daquilo. Eu só não, eu só não parti para cima. Eu só não fui cobrar. Mas satisfeito eu não fiquei, de jeito nenhum, porque, de fato, a coisa entra também no campo do abuso, porque o outro também ainda tem a sua parcela de egoísmo. Não poderia chegar e pedir, posso entrar na frente, se eu estou com esses 2 volumezinhos para pagar, posso entrar na frente? A gente conversava, eu entrava na frente, não tinha problema nenhum. Mas não, a pessoa chegou e entrou lá na frente. Mas não minto para vocês, eu administrei o problema, mas que não gostei, não gostei. Por quê? Eu deveria administrar e não ficar aborrecido com isso. Tá? Vamos ver. Aí, agora, o nosso evangelho. E está quase acabando já, gente. Meu Deus. A incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra que o cristianismo. Perdão, vou refazer a leitura. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. Por quê? Embora os ensinamentos de Jesus sejam claros, a informação que nos chega todos os dias, né, nos colocando diante dos quadros que nós presenciamos, fruto de ocorrências e de comportamentos egoísticos os mais variados, não consegue fazer com que o homem, apenas pelo exemplo que os outros, da manifestação egoística dos outros, corrija o próprio egoísmo. Ora, gente, vamos raciocinar. Tem muita coisa que não é uma questão religiosa, não. Ou só uma questão religiosa. É uma questão até de inteligência. Vamos raciocinar. Eu cometo um ato, vamos dizer assim, vultosamente prejudicial a alguém ou a alguns. Vocês tomam conhecimento, ouviram eu fazer aquilo, e de imediato vocês começam a ver as consequências pelas quais eu estou passando, fruto da minha inconveniência, fruto da minha atitude egoística. Olhem bem, a partir daqui, olhe, eu estou chamando a atenção para o fato que eu cometi, a bobagem que eu fiz. Vocês viram eu fazer a bobagem, viram as consequências na qual eu mergulhei, preso, julgado, condenado e coisas piores. A partir daí, não é mais questão religiosa. Vocês viram, vocês presenciaram. Se vocês insistirem em fazer alguma coisa igual, alguma coisa parecida, ou de menor monta, mas naquele campo, a lei divina agora cobrará de vocês de forma mais resoluta. Sabe por quê? Porque ao presenciarem a minha queda, fruta do meu egoísmo, as consequências do meu egoísmo, vocês agora não são mais inocentes no tocante àquilo. É por isso que eu disse, tem coisas que já não é mais questão religiosa. É uma questão de inteligência. Seguindo, está quase na hora de encerrar. Não, meu aqui está... Ah, bom, é 9h20. 7h20. Está certo. Tá certo. 15 está certinho. Seguindo no nosso evangelho. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa
e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Prezadas irmãs e prezados irmãos, olha a responsabilidade enorme sobre nossos ombros. Se não somos melhores e nem superiores, mas existe uma coisa: fruto do nosso conhecimento, nós somos diferentes. Esse conhecimento joga sobre nossos ombros uma responsabilidade que nos leva o tempo todo a refletir sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como estamos nos comportando em relação àqueles que estão à nossa volta. E quando eu digo nos comportando em relação àqueles que estão à nossa volta, isso começa pela ambiência do lar, se estende para a ambiência da vizinhança, se estende pelo restante da humanidade. O que acontece? Nós já conhecemos o famoso ensinamento de Jesus. Muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado. Com certeza. Eu estou aqui falando para vocês. Muitas vezes, como eu não sou palestrante, eu sou falador mesmo. Mas vocês me chamam de palestrante, tudo bem. Muitas vezes eu estou expondo para vocês situações que eu tenho enormes dificuldades para administrar. Mas então de que adianta isso, Jair? Aí a gente aprende na própria doutrina. De tanto falar, eu vou acabar me acostumando com a ideia e fazendo o correto. Eu vou mudar também. E vamos para a última frase da mensagem, que essa mensagem é famosa, que é de Emmanuel, né? Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Mensagem ditada pelo Espírito de Emmanuel, Paris, 1861. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, é preciso, nesses momentos em que a humanidade encontra-se em processo de mudança de ares, em processo de promoção, que combatamos o nosso egoísmo, o egoísmo nosso de cada dia. Porque nunca, nunca a humanidade precisou tanto da compreensão, do amor, da tolerância como nos dias de hoje. E devemos dar graças a Deus por termos sido escolhidos para vivermos momentos tão profundos e similares como este que nós estamos vivendo. Porque é das nossas lutas, da administração das nossas dificuldades, que nós vamos poder realmente nos dizermos, nos considerarmos como verdadeiros autênticos cristãos espíritas. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que os nossos amigos e benfeitores espirituais nos amparem e nos conduzam nessa jornada heróica que cada um de nós está fazendo em torno da própria caminhada. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, muito obrigado, meu irmão, pelo seu estudo, pela sua reflexão, que possamos pensar bem sobre tudo isso, né? Essa água abençoada na boca, ela vem bem a propósito, muitas e muitas vezes, para que a gente não acabe se deixando arrastar, né? Muitas vezes pelo equívoco, pela energia do outro, né?
Então, que a gente aprenda bem essa lição que o nosso querido Chico deixou para nós. Leve o nosso abraço aos companheiros do Leão Denis, e mais uma vez eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, estar conosco essa noite refletindo sobre esse evangelho que é a nossa bússola. E esperamos poder contar com você outras vezes na nossa casa, na casa de Francisco de Assis, meu amigo. Que o Senhor continue te abençoando e permitindo que você continue aqui, junto a todos nós. Bem, meus irmãos, nós agradecemos a presença dos companheiros que vieram essa noite aqui estudar conosco. E para encerrar nossa reunião de hoje, eu vou pedir à nossa companheira Ideína para ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga. Então vamos agradecer a Deus, Pai da vida, agradecer ao nosso companheiro Jair, desses grandes esclarecimentos que nos foi dado, cujo egoísmo ainda é muito grande em cada um de nós, que possamos trabalhar esse sentimento, pedindo a Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de cada um de nós, agradecendo aos amigos de luz que nos fortalece, que nos ampara, a Francisco de Assis, esse companheiro querido, que nos permite nos reunir em seu nome, em sua casa, ao nosso querido companheiro Jaso de Gonçalves, que tanto já nos ensinou a quase todos nós que aqui nos encontramos. Agradecida por tudo, Senhor, Pai da vida, Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que a noite de hoje seja de muita paz, de muita harmonia, e que tudo que aqui foi ouvido possa nos melhorar e servir de lição para cada um de nós. Nos ampare, Senhor, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, quero desejar uma boa noite a todos, de muita paz, de muita luz, e que o Evangelho seja sempre aquela luz a nos iluminar na nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos vocês. E Jair, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite, nos trazendo esse tema, o egoísmo, né? Para refletirmos, porque precisamos muito falar sobre isso. Tchau, gente. Uma boa noite para Boa todos. noite, obrigada. Bom descanso. Deus abençoe a todos vocês. Denise, por favor, passa o anfitrião para mim, minha amiga. Nós Oi, vamos querida. da Eu fui nossa. tentar passar e não sei